Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor André Locatelli. E agora nós vamos falar sobre empreendedorismo e modelagem de negócio. Esse é primeiro vídeo da playlist. Eu espero que todos vocês acompanhem a playlist e aprofundem seus conhecimentos. E eu quero começar aqui falando com vocês de uma forma bastante simples e vamos deixar de lado aquilo que é muito complexo, né? Mas existe uma pergunta que todo mundo sempre faz: empreendedores nascem empreendedores ou se tornam empreendedores? Essa pergunta é uma pergunta muito falada aí no meio acadêmico e empresarial. Então nós vamos pensar nisso um pouco. Será que algumas pessoas elas simplesmente nascem com um dom, com aquilo que a gente costuma chamar de veia empreendedora, no bom português popular? Então aquela pessoa que desde criança vende alguma coisa, gosta de negociar, que tem iniciativa, que não tem medo de arriscar, vamos dizer assim, enquanto por um lado existem outras pessoas que simplesmente, caramba, não possuem esse perfil, vamos dizer assim. Ou será que empreendedorismo é uma competência que pode ser desenvolvida? É nisso que nós temos que pensar aqui na aula de hoje. E eu quero acrescentar uma segunda pergunta para vocês aí, talvez é uma pergunta que eu sempre faço para os alunos e para todos os alunos que eu tenho dentro de sala de aula. Empreender é ter coragem para correr riscos ou é saber tomar decisões melhores quando nós não temos todas as informações, né? Então essa pergunta ela vai nos acompanhar até o fim dos nossos vídeos aí, né? Então eu fico pensando por que existe uma imagem muito romântica, muito romantizada do empreendedor, né? A gente costuma imaginar o empreendedor como aquela pessoa corajosa, pessoa que tem ousadia, que acredita em um sonho e arrisca tudo que ele tem e vai atrás desse sonho. Mas será que isso realmente é empreendedorismo? Vamos lá. Muitos vídeos na internet falando de empreendedorismo, dessas questões todas. Caramba, será que isso realmente é empreendedorismo? Então vamos pensar. Imagina que existem duas pessoas, a primeira tem uma poupança aí de 100 mil reais acumulada durante a vida e decide abrir um negócio. Ela não pesquisa mercado, ela não conversa com clientes, não analisa concorrentes, não calcula adequadamente os custos e simplesmente diz, ou seja, vai naquilo que nós chamamos de conhecimento empírico. Eu acredito que vai dar certo, né? Eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Então, o que essa pessoa faz? Você já deve ter visto alguma situação nesse sentido. Então, o que essa pessoa faz? Ela pega os 100 mil e abre o seu negócio. Agora, imagine uma outra pessoa que também tem guardado uma poupança com os mesmos 100 mil reais. Mas antes de fazer o investimento, ela conversa com possíveis clientes, pesquisa o mercado, analisa concorrentes, calcula custos, vamos dizer assim, cria um protótipo inicial, testa o produto, investe inicialmente uma pequena parte do dinheiro para verificar se a ideia realmente funciona. Ou seja, ela faz aí o mínimo viável que é necessário, né? Agora eu te pergunto, qual dessas duas pessoas está realmente demonstrando um comportamento mais empreendedor? Não vamos tirar o mérito da primeira que teve coragem. Lógico, a primeira teve coragem, mas a segunda demonstrou algo talvez ainda mais importante sobre o meu ponto de vista. A capacidade de tomar decisões diante de um cenário de incerteza, né? Caras, quando a gente chega nessa conclusão, a gente percebe que essa diferença ela é fundamental. Por quê? Porque quando nós estudamos empreendedorismo, um dos primeiros autores que precisamos conhecer é Schumpeter, vamos falar assim, que foi um dos grandes pensadores da economia e enxergava o empreendedor como um agente de transformação.
né? Então, para ele, o empreendedor introduz novas combinações dentro de uma coisa que nós chamamos de contexto econômico. Pode ser um novo produto, vamos falar assim, pode ser um novo processo, né, relacionado à produção, relacionado a qualquer outra coisa que ele melhore dentro do mercado. Pode ser um novo mercado descoberto, pode ser uma nova forma de organização. E é daí que surge uma ideia muito conhecida, né, de Schumpeter, vamos falar assim, a destruição criadora. Alguém já ouviu falar nisso? Se você já ouviu falar na destruição criadora, deixa nos comentários do vídeo aí. Então vamos lá, pensa por exemplo no que aconteceu com a fotografia. A fotografia eu acho engraçado que acredito que em 1978, 77 não tinha fotos coloridas ainda. Durante muito tempo dependíamos de filmes fotográficos, quem lembra, sem fazer propaganda aqui, quem lembra do filme Kodak, Fuji, deixa aí nos comentários. Depois veio a fotografia digital, depois veio os smartphones, né? Hoje praticamente todo mundo carrega uma câmera no bolso, aí no seu celular, por mais simples que ele seja. Igual essa aula está sendo gravada aqui com um microfone de lapela, um celular, né? Vamos falar assim. Então isso é uma tecnologia que ela cria o quê? Novas possibilidades, mas ao mesmo tempo ela pode destruir ou reduzir a importância de modelos de negócios anteriores, né? Então, vamos pensar no nosso mundo hoje super agitado, super rápido. Isso está acontecendo o tempo todo. Aconteceu com o streaming, aconteceu com o comércio eletrônico. Se você observar, você pode ver que o comércio eletrônico hoje, ele praticamente, em algumas cidades, ele incomoda o comércio local. Então aconteceu com os aplicativos de transporte, por exemplo, mobilidade urbana, né? E está acontecendo agora com a inteligência artificial, está aí no nosso dia a dia, na nossa cara o tempo todo, né? E aqui que eu faço uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta para instigar você a pensar. Quando o ambiente muda, você olha para a mudança como ameaça ou como oportunidade? Cara, eu adoro mudança porque eu enxergo sempre como oportunidade, isso eu, professor André. Tá? Então essa é uma pergunta essencial para quem quer desenvolver uma mentalidade empreendedora. Então você tem que responder essa pergunta para você mesmo, né? Olha, isso é uma ameaça para mim ou vou enxergar isso como uma possibilidade de melhoria? Como eu vou usar isso ao meu favor, né? Outro autor fundamental é Peter Drucker. Cara, esse é muito bom. Dizia que o empreendedor ele procura mudança, responde a ela e explora como oportunidade essa mudança. É isso que nós temos que pensar, como eu vou explorar a mudança como oportunidade. Cara, eu adoro esse tipo de coisa. Então, por que o empreendedor não precisa necessariamente ser aquele que inventa a mudança? Tá? Então, às vezes, ele é simplesmente aquele que percebe antes dos outros que alguma coisa está mudando, tá? Imagina uma cidade crescendo, né? Várias no Brasil hoje estão crescendo. Aí uma pessoa olha e pensa, está aumentando o número de moradores, né? Porque quando a cidade cresce, logicamente está aumentando o número de moradores. Outro pensa, cara, está ficando mais difícil encontrar determinados serviços, né? Basta você olhar hoje para o mercado, né? Então, uma terceira pessoa vai e pensa de uma forma assim, existe aqui uma oportunidade de negócio, né? O que ele está vendo? Ele está vendo que os outros, dentro de um exemplo simples que eu estou dando, que o outro não está vendo. Então, percebeu? O ambiente é o mesmo, né? A cidade é a mesma, que está crescendo, mas a forma de se ver, a interpretação daquela realidade atual, entre essas três pessoas é completamente diferente. E talvez essa seja uma das grandes características do que nós chamamos de pensamento empreendedor. Conseguir ver possibilidades onde outras pessoas enxergam apenas dificuldades e problemas, né?
Então é uma coisa para se pensar, é uma situação para você refletir como você reage a esse tipo de situação. Agora existe uma confusão que eu quero eliminar logo no início da nossa conversa aqui. Empreendedor não é sinônimo de empresário, ponto, anota isso, tá? Vou repetir, empreendedor não é sinônimo de empresário. Empresário é aquele que possui ou conduz uma empresa. Nem sempre o fato do empresário possuir uma empresa significa que ele vai conduzi-la. Administrador é aquele que trabalha com planejamento, com organização, com direção, com controle de recursos. Inovador é aquele camarada que introduz ou implementa uma novidade, uma coisa diferente. Empreendedor, o que é o empreendedor? Sob um ponto de vista simples, é aquele que identifica e busca explorar oportunidades para criar valor para as pessoas. Esse é o verdadeiro empreendedor. Uma mesma pessoa pode ser empresário, administrador, empreendedor, inovador. Pode, não estou dizendo que não, mas não necessariamente precisa ser. Então vou dar um exemplo aqui simples. Né? Imagina aí uma pizzaria. A pizzaria tem em todas as cidades. O proprietário da pizzaria é o empresário, beleza? Ele entrou com o dinheiro e montou o negócio. A pessoa responsável por organizar estoque, funcionário, custo, indicadores, está exercendo uma função o quê? Administrativa. Agora imagine alguém que percebe que os clientes estão reclamando o tempo todo da entrega e o cara pensa, né? Pô, muita reclamação, a pessoa vai lá e pensa, existe uma oportunidade aqui, podemos criar um processo diferente para reduzir o tempo de produção e entrega. Esse cara teve um pensamento empreendedor. Você pode até discordar de mim do que eu estou falando aqui para você. Se discordar ou concordar, pode escrever no comentário do vídeo. E se essa pessoa desenvolve uma nova tecnologia ou processo para fazer isso, também temos uma coisa chamada inovação. Então nós temos que perceber como os conceitos eles se correlacionam, mas eles não são iguais. Eles não são idênticos, né? E aí eu tenho que chegar a uma pergunta aqui com vocês, para a gente poder responder. Você acha que nós nascemos empreendedores? Deixa aí nos comentários do vídeo. Você acha que todas as pessoas nascem empreendedores? Eu diria que algumas pessoas podem apresentar características pessoais que favorecem determinados comportamentos. Isso eu posso falar. Algumas são mais comunicativas, têm mais facilidade com tecnologia. Por exemplo, vou dar um exemplo, com gravação de vídeo, né? Vamos falar assim. Outras são mais persistentes que outras pessoas, elas não gostam de desistir. Algumas são mais experimentadoras, gostam mais de experimentar. Outros têm maior facilidade para negociação, entendeu? Mas isso não significa que empreendedorismo seja um dom reservado para um grupo seleto de pessoas que existem nesse mundo aqui, né? Então nós podemos desenvolver competências empreendedoras. Isso que é importante nós sabermos. Podemos aprender a identificar o quê? Oportunidades onde outras pessoas não veem, onde outras pessoas enxergam um problema, dificuldade. Podemos analisar, podemos aprender aí a analisar problemas em vez de se desesperar com eles. Podemos aprender a testar hipóteses. Podemos aprender a tomar a decisão, né? Muitas vezes eu ouço, o fulano é incapaz de tomar uma decisão, mas pode aprender. Então podemos aprender a negociar, podemos aprender a lidar com a coisa mais comum que existe dentro do mercado, que chama-se incerteza, né? E é exatamente por isso que faz sentido, e muito sentido, na minha opinião pessoal, estudar uma coisa chamada empreendedorismo, independente da área que você é. Às vezes a pessoa fala, eu sou médico, eu não vou estudar empreendedorismo, não é para mim. É para você, é para todas as pessoas. E aí quando nós falamos de incerteza, que precisamos conhecer algumas coisas muito fundamentais que existe dentro do empreendedorismo.
nós temos que aprender a distinguir uma coisa chamada, a diferença, vamos falar assim, entre risco e incerteza. Risco é uma situação em que conseguimos, pelo menos em alguma medida, estimar probabilidades, seja de maior ou menor risco. Já incerteza envolve situações em que não conhecemos suficientemente as probabilidades dos resultados. Olha que coisa mais louca, se a gente for pensar dessa maneira. E o empreendedor vive constantemente dentro deste ambiente de risco e incerteza, né? Então você pode fazer uma pesquisa de mercado, você pode analisar dados, você pode conversar com clientes, você pode construir cenários, você pode até mesmo, fazer várias pesquisas, mas você nunca terá uma certeza absoluta daquilo que realmente vai acontecer. Por isso, empreendedorismo não significa eliminar incerteza. Cara, eu já vou dizer para você de cara que é impossível eliminar não existe 0% de incerteza. Então, o que significa? Significa aprender a tomar decisão mesmo diante das incertezas. E essa talvez seja uma das frases mais importantes aqui nesse dia de hoje. O empreendedor, ele não é aquele que sabe exatamente o que vai acontecer. É aquele que sabe como aprender antes de tomar a próxima decisão. Esse é um comportamento empreendedor. Agora vamos falar de uma diferença que eu considero assim extremamente importante. A primeira delas foi risco e incerteza. Agora vamos falar uma coisa: ideia e oportunidade. Imagina alguém dizendo aí por aí: André, olha, eu tive uma ideia fantástica, maravilhosa, hiper, mega, ultra blaster. Vou criar um aplicativo. Cara, bacana, aplicativo. Aí você pode, todo mundo aí tem uma porrada de aplicativo no mercado. Ótimo, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer algumas perguntas antes. Primeiro, isso serve para qualquer tipo de negócio, tá? Quem vai usar? Qual problema esse aplicativo resolve? Esse problema realmente existe? Quantas pessoas possuem esse problema? Elas estão dispostas a pagar para resolver esse problema? Desembolsar dinheiro para resolver esse problema? Quem são os concorrentes? Com esse aplicativo, você vai ganhar uma grana? Você vai ganhar dinheiro? Olha só essas perguntas. Se você quiser, volta o vídeo um pouquinho agora, reveja essas perguntas e anota. Aí eu pergunto para você, você consegue perceber? A ideia, ela é apenas um começo, é o início de tudo. É só a ponta do iceberg. Uma oportunidade precisa ser investigada, certo? Então nós temos que entender justamente isso daí. Por quê? Quando nós colocamos a oportunidade no centro do estudo do empreendedorismo, cara, nós temos que dizer que o empreendedor precisa descobrir, avaliar, explorar a oportunidade. Mas tem que avaliar, tem que ser avaliada. É isso que vai nos levar, vamos falar assim, ao que podemos chamar de mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora é aprender a fazer as perguntas diferentes e não as perguntas que todo mundo faz. Quando você vê um problema, pergunta. Vamos imaginar que tem um problema ali, alguém falou, tem um problema, pergunta, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Por que esse problema acontece? Quem sofre com isso? Quem sofre com esse problema? Quanto em dinheiro esse problema custa? Como as pessoas estão resolvendo esse problema hoje? Né? Existe uma solução melhor, se já existir alguma, para resolver esse mesmo problema? Aí vem, alguém pagaria por esta solução? Né?
Como eu poderia testar essa ideia gastando pouco dinheiro para criar o meu mínimo viável? Vamos falar assim. Então, eu quero que você perceba que isso muda completamente a maneira como observamos o mundo, como nós enxergamos o mundo. E agora, eu quero te trazer um assunto que está, sim, muito presente no nosso dia a dia, na nossa realidade. E eu vou falar justamente disso aqui, dentro aqui dessa aula de empreendedorismo, que é a inteligência artificial. Tá todo mundo aí, muita gente, eu ouço muita gente falando, nossa, a inteligência artificial vai arrancar o nosso, vai acabar com o nosso emprego. A inteligência artificial, cara, ela está transformando o marketing, venda, atendimento, produção, conteúdo, análise de dados, programação, educação. Cara, e ela está modificando inúmeros setores numa velocidade impressionante. Aí eu te pergunto, isso representa uma ameaça? Você acha que isso é uma ameaça? Para algumas pessoas vão te responder, não, sim, é uma ameaça. Mas também representa, sob o meu ponto de vista, oportunidades. Aí, o empreendedor, com a sua mentalidade, ele vai perguntar, peraí, quais problemas estão surgindo agora? Quais atividades estão mudando? Quais necessidades novas estão aparecendo? Como eu posso usar essa tecnologia para criar valor para o meu cliente, para criar valor para outras pessoas? E é aqui que existe uma provocação que eu gostaria que vocês guardassem, que vocês mentalizassem. Talvez o maior risco, na minha opinião, não seja a inteligência artificial substituir o empreendedor, ou substituir pessoas, trabalhadores. Talvez seja outro empreendedor, talvez seja o empreendedor aprender a utilizar a inteligência artificial a seu favor, para aquilo que é melhor para ele. As pessoas utilizaram essa tecnologia para o que é melhor para elas. E eu quero finalizar aqui com vocês criando uma desconstrução de alguns mitos. O primeiro que eu quero derrubar aqui é que o empreendedor nasce empreendedor. Não, tá? Isso estou deixando bem claro que é opinião pessoal minha. O empreendedor nem sempre nasce empreendedor, tá? Uma outra que eu quero deixar para vocês aqui é que todo empreendedor gosta de correr riscos. Cara, não necessariamente o empreendedor gosta de correr risco. Ah, eu sou um empreendedor, adoro correr risco. Entendeu? O empreendedor, ele, vamos falar assim, a pessoa que realmente é competente procura compreender e administrar os riscos. Uma terceira que eu queria desconstruir aqui com vocês é, para empreender é preciso ter muito dinheiro. Cara, balela, tá? Balela isso daí. Ah, eu preciso ter R$1 milhão para começar a empreender. Não, não precisa. O dinheiro é um recurso muito importante, não vamos dizer. Mas conhecimento, relacionamento, criatividade, negociação e capacidade de mobilização de pessoas e recursos também são importantes, né? Não adianta nada você ter dinheiro e não saber como usar, não ter conhecimento para isso. Um outro mito, ter uma boa ideia é suficiente. Cara, não é. Lembra, ideia é só a ponta do iceberg. Uma ideia, ela é um diamante bruto, ela precisa ser lapidada, precisa encontrar um problema real. E pessoas que reconheçam valor na solução que aquela ideia vai apresentar, né? Então nós voltamos à nossa pergunta inicial, lá do começo da nossa aula. Nascemos empreendedores ou nos tornamos empreendedores? Bom, até hoje, nos 25 anos que eu leciono dentro do ensino superior e também trabalho no mercado e também já tive empresa e ainda tenho, a resposta mais madura é: algumas características individuais podem favorecer o comportamento empreendedor, mas muitas competências empreendedoras, elas podem ser desenvolvidas.
tá? E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nessas próximas aulas. Nós vamos aprender a observar problemas, identificar oportunidades, né? Entender mercados. É isso que nós precisamos olhar. Construir modelos de negócios, que é muito importante. Analisar riscos, que também tem uma importância fundamental. Tomar decisão, né? Testar hipóteses, vamos dizer assim. Cara, é muita coisa que a gente tem que ver nas próximas aulas aí, e eu espero contribuir para você. E digo para você, mais uma aqui, e principalmente transformar ideias em propostas de valor, que realmente tragam valor para as pessoas. Porque empreender não é simplesmente, tenho coragem. Não é isso. Não é simplesmente, eu sei correr risco, eu gosto de correr risco. E não é simplesmente abrir uma empresa. Empreender é aprender a tomar decisão e criar valor em um mundo que não oferece todas as respostas. É isso que empreender, na minha opinião pessoal. Deixa nos comentários aí se você concorda ou não. Pessoal, eu sou o professor André Locatelli. Essa foi a nossa primeira aula, o primeiro vídeo de empreendedorismo e modelagem de negócios. Eu espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês e espero que nos próximos vídeos que nós vamos lançar aqui, nós possamos ainda avançar ainda mais nessa discussão, conhecer, entender como identificar essas oportunidades, transformar problemas reais em possibilidade de negócio. Peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, faça alguns comentários se possível, e eu deixo aquele forte abraço e até a próxima aula.